Amados irmãos, amadas irmãs, amados amigos e amigas, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, versículos 24. Meus amados irmãos, meus amados amigos, irmãs e amigas, nós temos nos preocupado bastante e falado muito mais para os irmãos sobre as profecias. Já estão praticamente cumpridas, faltam muito poucas, né? E nós estamos vendo que há 2000 anos atrás, os seguidores do Senhor perguntaram para ele: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Está em Mateus 24, versículo 3. E o Senhor respondeu sem vacilar, sem sombras de dúvida: e ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Olhai e não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Esse princípio das dores, meu irmão, eu tenho dito, tenho falado, ele está nos finais. Por que está nos finais? Porque estamos vendo sendo cumpridas todas as profecias. E essas profecias cumpridas irá acontecer o quê? A única, para que se concretize totalmente as profecias bíblicas, o arrebate da sua igreja. Porque as demais profecias a serem cumpridas, como o grande trono branco, o grande julgamento e muitas outras, acontecerão, mas já sem o povo de Deus aqui na terra. Portanto, é preciso nós nos preocuparmos com isso. O mundo está penetrando em cada um de nós com uma facilidade assombrosa, assustadora. E nós temos que despertar. Todas estas coisas são o princípio das dores que está no seu final, está em Mateus 24, 6 a 8. Hoje, desastre está sendo comum, está ocorrendo cada vez mais no mundo inteiro. Terremotos, epidemias, fome, guerra, enchentes, mentiras, uma porção de troços que acontecem que a gente nem chega a conhecer, mas já está acontecendo após outras coisas sobrenaturais. Em 2019, um novo tipo de coronavírus apareceu em Wuhan, na China. Vocês lembram quando começou e depois chegou em 2022 aqui no Brasil, aliás, 2020, 2021. Sua taxa de transmissão era alarmante, num período de apenas poucos meses. Casos apareceram nos países inteiros e a China foi imediatamente lançada no caos. Muitas províncias, municipalidades e aldeias foram colocadas em quarentena, uma após outra, enquanto o número de mortos continua, não é? Naquela época continuava crescendo e agora ainda continua, porque ela tem aparecido de maneiras mais fortes. Graças a Deus não tem chegado ainda aqui no nosso país. Mas é preciso que nós estejamos atentos, porque está se cumprindo as profecias. Veja agora Israel. Israel foi sempre invadida. Israel foi sempre vencido. Quando se cumpriu a profecia de que ele voltaria à sua terra, e deram o pior lugar, deram um pedaço do deserto para Israel se formar a sua
pátria, onde toda aquela área pertencia a eles. Não é? Agora ele tem um lugar limitado no deserto. E eles transformaram na maior cidade ali do Oriente, no norte da África. Portanto, há certeza de que estamos chegando ao final do período, né, das dores, princípios das dores, para que aconteça o arrebatamento. É preciso, irmão, que você observe as catástrofes. Em 2020, o mesmo continente foi atingido por uma chuva torrencial que ocorre apenas uma vez a cada século, causando enchentes que mataram muitas criaturas com água fresca, entendeu? Naquele mesmo mês, enchentes na Indonésia deixaram dezenas de milhares de pessoas desabrigadas. Houve também a erupção do vulcão das Filipinas, a pior manifestação de gafanhotos em 25 anos na África. Um terremoto de magnitude 6,4 em Xinjiang. A lista continua. As profecias bíblicas da vinda do Senhor foram cumpridas. Meu irmão, é preciso termos cuidado. É aprazível que o Senhor tenha retornado. Por que então ainda não acolhemos sua chegada? Não seremos lançados, irmão, na grande tribulação, se isso continuar. E o que exatamente devemos fazer para acolher a vinda do Senhor? Nos santificar, nos purificar, nos fazermos cada vez mais útil à sua palavra. E o que é o sinal dos últimos dias? Ou o fim dos tempos? E o que é o sinal para você? A Bíblia descreve a situação mundial, os acontecimentos e as atitudes que identificarão o sinal, o sistema de coisas ou o fim do mundo. Está em Mateus 24:3. A Bíblia chama mais uma vez, dizemos, de últimos dias e tempo do fim, o tempo dos tempos. O fim desta coisa chamada terra, criada por Deus, está em 2 Timóteo 3:1 e Daniel 8:17 e 19. Nós citamos os versículos que é para que você procure e se cientifique de que é verdade o que está acontecendo e que nós estamos deixando que o mundo tome conta de nós e de nossas igrejas. E quais são essas profecias dos últimos dias? A Bíblia fala várias vezes sobre essas coisas que aconteceriam ao mesmo tempo e que seria o sinal que identificaria os últimos dias. Está em Lucas capítulo 21:7. Tem alguns exemplos. Por exemplo, guerra em toda a terra. Jesus predisse: nação se levantará contra nação, reino contra reino. Está em Mateus 24:7 e Apocalipse 6:4. Fala também sobre um cavaleiro simbólico representando as guerras, que iria tirar a paz da terra. Né? Fome, miséria, desgraça. Isso nós estamos vendo. Jesus também predisse: haverá falta de alimentos. Está em Mateus 24:7. O livro do Apocalipse fala sobre outro cavaleiro simbólico que representa a fome. E haverá em muitos lugares. Está em Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Grandes terremotos. Jesus disse que haveria terremotos num lugar após outros. Está em Mateus capítulo 24:7 e Lucas 21:11. Os grandes terremotos que aconteceram, meus irmãos, meus amigos, ao redor do mundo, causariam sofrimentos e mortes como nunca antes visto, doenças. Jesus nos preparou, Jesus nos avisou, mas nós zombamos, a humanidade zombou e continua zombando do seu poder e da sua verdade. Observe que a mentira hoje paira em todas as partes do mundo. Estão invertendo os valores humanos. O ideal é destruir
a família, a criação de Deus. Meus amados, é preciso se conscientizar que Jesus está voltando. É muito importante, meu irmão. Em Apocalipse, do capítulo 11, versículo 18, ele prediz que os homens iriam arruinar a terra, que eles fariam isso de várias formas, não apenas por meio da violência e de ações erradas, mas também por causar danos ao meio ambiente, atitudes cada vez mais piores. Isto nós estamos vendo, o meio ambiente sendo destruído pelo próprio homem, em busca do ouro, da prata, do diamante, das riquezas e do poder. Mateus 24, 12 nos diz a destruição da terra. Apocalipse 11, 18 prediz que os homens iriam arruinar toda a terra. Portanto, é preciso conhecer a palavra de Deus para evitar, embora que não haja como mais evitar. A Bíblia disse como seriam as pessoas em geral. Os homens serão ingratos, desleais, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho. Isso chegaria a tal ponto que essa época poderia muito bem ser chamada de tempos críticos, difíceis de suportar. Deus nos criou e nos avisou de tudo isso. Está acontecendo, meus irmãos. Está acontecendo. Esposas matando o marido por causa do dinheiro, por causa de um amante. Cada vez menor é o amor entre as pessoas e, consequentemente, menor ainda o amor a Deus, o respeito à palavra, respeito ao que Deus predisse e nos deixou escrito na Bíblia. O amor da maioria esfriará. Está em Mateus 24, 12. Jesus quis dizer com isso que a maioria das pessoas deixaria de amar a Deus da mesma forma. Em 2 Timóteo, ele também nos diz, 2 Timóteo 3,4, diz que nos últimos dias as pessoas amariam os prazeres em vez de Deus. Nós estamos vendo aí a prostituição, a lascívia, a desgraça, a desmoralização, inclusive facilitada pelas grandes autoridades das nações. É preciso entender, compreender, discernir a verdade da Bíblia e procurar se salvar, buscar em Cristo Jesus o sangue para ser lavado, na declaração de aceitação, de busca a sua própria perfeição. O amor da maioria esfriará, já foi dito. A Bíblia predisse que as pessoas serviriam a Deus apenas por aparência, mas não na verdade. Não viveriam de acordo com o que ele diz que é certo, não é? Existem pessoas que hoje vão na igreja só como se fosse um divertimento, um passar de tempo, sair de casa como um passeio. Canta, louva, ora, fala em línguas, dança. Tem igreja para todos os gostos. Há uma pregação paralela que a Bíblia classifica como anátema, e estas igrejas estão cheias, superlotadas, porque não há amor, há interesses mesquinhos. Meu amado, há uma obra de pregação mundial que Jesus prediz. Estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada. Estamos chegando a este tempo. E ninguém aceita, zomba, critica, censura. Mas ficam indiferentes e zombam. Cada vez mais é comum isso. Por quê? Por causa dessas igrejas que defamam, profanam a verdadeira palavra de Deus e a verdadeira igreja de Cristo.
Porque a igreja de Cristo não é o prédio, somos nós. E se nós nos pronunciamos, se nós nos identificamos como cristãos e não o somos, vivemos nas trevas, em vez da luz, que a Bíblia nos dá esta luz, há a crítica, a censura. E é isto que está acontecendo. As igrejas conservadoras, as igrejas de Cristo verdadeiras estão vazias, enquanto que as profanas estão cheias. Os pastores milionários, proprietários de grandes fazendas, de grandes aviões, seu poder econômico é assustador. Quando há desonestidade, há sempre um pastor no meio. Não há dignidade entre eles, não há honra. Eles são indiferentes mesmo à palavra de Deus e às consequências diante de Deus dos seus atos. Para ele nada disso existe, que eles foram preparados para confundir, para destruir a verdade de Cristo. O cumprimento de todas essas profecias, Jesus disse que todas essas profecias se cumpririam ao mesmo tempo nos últimos dias, e não só algumas delas, ou a maioria. Mateus 24, 33, meu irmão. É preciso você ler. A indiferença, a zombaria cada vez mais comuns. Jesus também falou sobre isso, que não dariam atenção às provas claras do que o fim estará se aproximando. Está em Mateus 24, 37, 39. E não é só isso, meus irmãos. Em 2 Pedro ele ainda diz, 2 Pedro 3, 3, 4, predisse que algumas pessoas iriam rir dessas provas, dizendo que elas não significam nada. O cumprimento de todas as profecias está aí. Jesus disse que todas essas profecias se cumpririam ao mesmo tempo, meu Deus. Está em Mateus 24, 33. Nós estamos vendo aí um ministro falando da Bíblia, zombando da Bíblia. Graças a Deus eu sou comunista. E quem é que não conhece o comunismo? Mentiroso, enganador, profanador, zombador da palavra de Deus, perseguidor da palavra de Deus. E ele usa o Zap, né? Ele usa a televisão para fazer pronunciamentos bíblicos, para provar que a sua ideologia é cristã, e não é, meu irmão. É uma ideologia satânica. Portanto, nós estamos vivendo os últimos dias. Quer você queira, quer não, prepara-te. Jesus está voltando. Sim, meus amados, as condições mundiais e também cálculos baseados em profecias bíblicas indicam que os últimos dias começaram, né, em 1914, o mesmo ano em que a Primeira Guerra Mundial começou. Assista ao vídeo a seguir. Nós não temos esse vídeo. Primeiro porque se eu fosse exibir aqui, daria problemas para mim. Mas é preciso que nós vejamos, conheçamos a verdade. Você pode ler sobre a guerra, procurar no Zap, procurar no Google. Começou ali. Tenho pesquisado, tenho buscado em todas as partes, por todos os meios. Meu. Tenho procurado ver em cada cidade que era chamada na época de Cristo, como se chama hoje. Tenho buscado como surgiram aqueles visigodos, como surgiram os tártaros, como surgiram todo aquele povo da Bíblia, que não era o povo de Deus. E tenho descoberto muitas coisas, lendo, buscando. Não tenho ido constantemente à igreja, mas fico estudando aqui em casa, vendo as verdades, né?
Então é preciso, meu irmão, conhecer a verdade para que a verdade nos alicerce mais na rocha que é Cristo e que nós possamos viver com Ele todo o período da nossa vida. É muito importante que nós conheçamos a verdade, porque somente assim esta verdade nos libertará. Muitos estão aflitos por causa desses tempos críticos. Eles se preocupam porque parece que as pessoas não conseguem mais viver em sociedade. Alguns até têm medo de que os humanos destruam uns aos outros. Está acontecendo por estas guerras, não é? Em 2 Timóteo, capítulo 3:1, ele nos diz: muitos são aflitos por causa destes tempos. Muitos. É preciso. Podemos ter influências de Satanás e está acontecendo essa influência. Toda a humanidade estão sofrendo a influência de Satanás. Só procuram fazer coisas ruins, as coisas más são rejeitadas. Quando se faz o bem, verdadeiramente é rejeitado. Não há valor para aquele que faz o bem, há perseguição, aquele que é enganador, que diz que está matando a fome e está proliferando a fome, aumentando a fome, tem valor. O homem de Deus está fazendo a obra ajudadora que os apóstolos faziam, mas não há respeito, não há consideração, não há visão, aceita na hora, dá glória a Deus na hora, quando sai falando, destruindo. O benefício é aceito, mas a palavra não. Portanto, prepara-te, Jesus está voltando. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.